Olá! Nesse vídeo nós abordaremos o ciclo de vida da Activity e como mudar de uma Activity para outra. Agora vocês estão vendo uma imagem que está disponível no site do Android Developer, que mostra o que acontece com uma Activity em relação ao sistema. Quando ela é criada, é invocado o método onCreate. Esse método nós já conhecemos porque já utilizamos nas aulas anteriores. É dentro dele que nós atribuímos o set o onClick listener dos botões, e também é dentro dele que nós setamos o layout daquela activity. E ele vai desencadear essas outras ações, esses outros estados. O onStart é quando a aplicação a activity foi iniciada. E nesse momento ele já adquire um estado de visível. Você já é no dispositivo uma atividade que você consegue visualizar. Quando aquela activity terminou de passar pelo onStart, vai para o onResume e ela vai ser resumida, e é o estado onde a aplicação mais fica, a activity mais fica, e você consegue interagir com os widgets, que seriam os botões ou os edit text daquela aplicação, daquele activity. Após isso, quando você muda de activity ou muda de aplicação e abre outra aplicação mesmo, ele vai para aquela atividade, vai para on pause. Esse on pause seria numa pilha de atividades. Ele seria como se pegasse a atividade que está em primeiro e colocasse ela embaixo de outra, ou seja, em segundo plano daquela pilha. Sendo assim, ela é parcialmente visível, porque ela ainda mantém os dados que estavam nela carregados na atividade. Quando ela é parada e se torna totalmente escondida, significa que aqueles dados que eu submeti naquela activity, ou seja, um nome que eu escrevi num edit text, ou alguma ação que eu realizei somente naquela atividade, não foi salva com persistência, significa que ela foi perdida, porque o sistema liberou memória, ele estava precisando de memória, e por isso ele descartou todos aqueles dados que estavam na activity. E assim, após isso, ela pode ser mantida ainda na pilha. Depois disso, ela vai ser destruída. Então, ela pode ser reiniciada e voltar para o ciclo. Aqui ela pode ser resumida novamente ou destruída. Agora vamos ver isso na prática. Eu já tenho aqui uma imagem de um dispositivo no nosso simulador. Eu já tenho um projetinho criado aqui. Só tenho o onCreate, o botão que eu criei no layout, main, e o botão que vai dizer que vai para a próxima activity. O segundo layout da próxima activity, que só tem um texto. E eu ainda não adicionei essa activity no manifest. Eu vou mostrar como é que faz. Por causa dela não ser a principal, ela é mais simples. Aqui eu já chamei o layout que eu criei. E aqui que a gente vai trabalhar agora. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqueles outros métodos e quando eles são chamados. Pode vir em code, override methods, onStart, ou pode apertar Ctrl O na tecla de atalho. OnResume,
on stop, on destroy. Tá aqui. E vamos colocar aqui também. On restart. Para a gente visualizar quando esses métodos vão acontecer, vamos adicionar esse log. É só você digitar log.i, que vai ser de informação, e digitar o que você uma tag para você poder usar o filtro. Eu já tenho o filtro criado, mas você pode criar o seu e digitar o que quiser aqui, que ele vai pegar o que vai estar escrito aqui, aula, aula, e dar o nível que você quer ver. Eu quero ver o nível de info. Ok. Aqui eu vou digitar o on start. E a gente vai fazer isso em todos aqui. Aqui, ok. E é só isso que vai fazer quando eles forem chamados. Então eu vou diminuí-los aqui. E agora vou mostrar como é que faz para a gente ir de uma activity para outra. Com o objeto intent, nós expressamos para o sistema que queremos realizar uma intenção. O que é extensão? É abrir o navegador, abrir uma outra tela, abrir uma activity na própria aplicação, e é esse caso que vamos utilizar agora. Então, new intent, eu vou falar que eu quero ir da main activity.this para a segunda activity.class, ok? Utilizar o método startActivity e passar a intent, a variável que eu criei. Ok, se eu executar agora, ele vai me dar um erro, porque eu não registrei a segunda activity no manifest. Você pode vir aqui, dito sinal de menor, activity, você dá o nome, ele já vai sugerir aqui. Você pode falar o label. Geralmente se coloca o nome da aplicação, appname. E nós não vamos fechar com o sinal de maior. Vamos colocar o contra barra, ok? Já é o suficiente, porque diferente dessa ela não é a activity principal. Então não há necessidade de fazer aquele filtro. Aqui, vamos executar. Já temos o main aqui. Se formos lá no nosso log, on create, on start, on resume. Quando eu dei, ele deu on pause e já deu on stop. Ele já parou. Quando eu voltar, ele chamou on restart, on start e on resume, assim como nós vimos na nossa imagem. Ele seguiu essa linha. Eu apertei para ir para a outra activity, ele veio e ficou aqui. Quando eu voltei para aquela activity, ele deu on restart e voltou. Poxa, Jonas, por que ele não ficou no on pause? Por causa que eu não tinha nenhuma informação para guardar. Eu não tinha nenhum texto para assegurar aqui. Por isso ele já entendeu que ele podia ir direto para o on stop. Porque assim ele já libera espaço em memória mais facilmente. O que acontece agora? Quando que eu vou usar isso? Quando você precisa
mexer na sua aplicação com banco. Eu preciso fechar o banco toda vez que chegar no on pause. Eu não quero deixar ele chegar no on stop. Então fecho o banco. Eu quero abrir o banco somente quando ele der on resume. Eu não abro o banco de dados antes. Então você pode colocar essa função no on resume. Lembrando que quando se tratar desses dois, eu recomendo que sejam ações rápidas, pois já é quando a atividade está em modo gráfico. Então, tudo quando ocorrer no modo gráfico é recomendado que seja executado o mais rápido possível. Eu vou fechar a aplicação agora. On pause, on stop, on destroy. Ele finalizou o ciclo de vida daquela atividade. Nesse vídeo vai ser somente isso. E também quero dizer que eu vou disponibilizar todo o conteúdo das aulas num projeto do GitHub. Então, os códigos, o índice dos vídeos, a imagem, a própria imagem esse PDF com a imagem eu vou colocar lá. Então vocês podem acessar, podem fazer um fork se vocês quiserem, para vocês se manterem atualizados com todos os códigos, com todo o desenvolvimento das aulas, ok? Obrigado, até mais.